Com certeza você já ouviu falar ou conhece Jeff Bezos, o fundador da Amazon e o homem mais rico do planeta. Segundo a Forbes, o patrimônio dele é de 183,9 bilhões de dólares, sendo um dos homens mais ricos da história. E se a gente converter isso para real, ele é praticamente trilionário. Então, isso é um feito quase nunca visto. E segundo aí fontes históricas, o rei Salomão pode ter sido mais rico que ele. E também o Mansa Musa, que é basicamente ali o rei do Império de Mali, na época do Império de Mali lá na África, tá? Mas nenhum acervo histórico fez o cálculo para trazer valor presente à fortuna desses reis. Mas segundo a Bíblia, o rei Salomão tinha o suficiente para ser mais rico do que qualquer homem que viesse depois dele, assim como o Mansa Musa. Ele foi fundador da Amazon, como você já deve saber, e ele fundou a empresa com 100 mil dólares emprestados dos seus pais. Então, pegou um empréstimo de 100 mil dólares com os pais dele e fundou a Amazon na garagem de casa. Foi aí que surgiu a ideia da Amazon.com, um dos maiores sites de comércio online, e eu tenho certeza que você já deve ter comprado alguma coisa por lá. Uma história muito interessante também é que a Amazon nunca pagou imposto, porque eles não lucram, ou seja, todo o lucro operacional da empresa é convertido em reinvestimento. Então, ela faz ali um ciclo de geração de valor absurdo para o acionista. Em um ano específico, a Amazon teve um problema de contabilidade, onde ela não reinvestiu todo o lucro, e o Bezos pediu muitas desculpas aos acionistas, reinvestindo tudo isso depois. Então, o foco da empresa é em crescimento, e ela está absurdamente focada em gerar valor para os seus acionistas, assim como para os seus clientes. Uma curiosidade também é que nos últimos meses ele encomendou aí um iate de 2,6 bilhões de reais. O iate tem inclusive aí um L ponto, várias coisas surreais, totalmente fora da nossa realidade, que é um iate aí de mais de 2 bilhões de reais. E depois do divórcio mais caro da história, com a ex dele, a Mackenzie Scott, ele passou a ser um dos homens um pouquinho menos ricos do mundo, mas continua no topo da lista. Ele, segundo grandes personagens que viveram ao lado de Jeff ao longo da história, é um cara muito obsessivo com algumas coisas muito malucas. Isso aqui, tudo que eu tô falando, tá sendo tirado do livro, da biografia do Jeff Bezos. E algumas obsessões malucas dele são, primeiro, eu não sei se você sabe, mas a carne moída ela é feita com pedaços de carne de vários tipos de boi diferentes. E ele queria que a carne moída fosse feita com a carne de apenas um boi. Também, outra ideia foi do smartphone, que ele queria que a Amazon desenvolvesse, que não deu certo. Já faleceu, não existe mais esse smartphone, mas ele tinha uma obsessão de ter uma câmera 3D e queria lançar esse celular com uma câmera 3D antes mesmo dela estar 100% pronta. Uma das invenções mais loucas da história de Jeff Bezos foi o Kindle, que é basicamente um livro digital que várias pessoas provavelmente já tinham pensado, mas ele foi o que executou, quebrando muitas livrarias também. Então o Kindle é basicamente um dispositivo que você pega e consegue ter acesso a um acervo imenso de todos os livros do mundo, é só você comprar ali com um clique e ponto. Então ele revolucionou sim o mercado literário, trazendo aí para todas as pessoas a disponibilidade de ler um livro, que em muitos dos casos não tinha na livraria, também era muito caro para comprar pela internet. E o Kindle a baixo preço e você consegue também ter acesso. E por exemplo, dentro do Kindle tem uma plataforma chamada Kindle Create, que é a plataforma onde você pode escrever seu próprio livro. Foi inclusive por meio dela que eu publiquei o meu. Então, ele não só possibilitou com que a livraria fosse disponível a todo mundo, mas também como não tivesse mais aquele intermédio entre editora, aquele intermédio entre escritor, editora e a livraria. Ele transformou tudo num só, que é a Amazon. E nos Estados Unidos, ela é chamada de loja de tudo, porque lá você encontra qualquer coisa. Tem inclusive insetos sendo vendidos pela Amazon e a entrega é praticamente instantânea. Então é absurdamente animal o serviço que eles têm. Eles também têm a Alexa, que é uma robô que praticamente escuta tudo que você fala e pode atender os seus pedidos. Eu acho que eles têm aí uma grande margem de produtos aí que a gente não consegue nem interpretar direito. E por exemplo, se a Amazon lançar um plano de saúde ou um tipo de farmácia, ela consegue ter muito acesso também. Se eu falar, Alexa, tô com dor de cabeça, ela consegue te fornecer o serviço ideal. Então tem muitos serviços que ela pode se capilarizar e com certeza isso é uma vantagem competitiva. Que ele foi o sócio fundador da Amazon, todo mundo sabe. E agora a gente vai falar das maiores porcentagens da carteira dele. Então a gente vai para a segunda parte do vídeo. A primeira a gente falou sobre a história dele e agora vamos falar sobre os investimentos. Ele tem 11,1% da Amazon atualmente, sendo um dos maiores acionistas individuais, e ele perdeu parte dessas ações no divórcio, como a gente já falou, mas mesmo assim ele se mantém no topo da lista dos acionistas individuais. Ele tem participação também em empresas como Uber, Airbnb, Twitter, The Bezos Earth Fund, que é um fundo por meio do qual ele investe em mudanças climáticas, ou seja, ele está investindo em coisas mais sustentáveis, que é a pauta lá do ESG e coisas mais sustentáveis. Ele também tem um investimento na Beacon, que é uma startup
no Washington Post, que é um grande jornal que provavelmente você conhece, e na Blue Origin. Falando da própria Blue Origin, ela é uma empresa que explora o espaço, como vocês estão vendo nessas fotos. E o Jeff Bezos, ele compete aí com o Elon Musk, das empresas privadas que exploram o espaço sideral. Só que uma coisa que poucas pessoas sabem é que a Blue Origin começou antes da SpaceX, que é a empresa do Elon Musk. Então, em tese, o Jeff Bezos começou antes nesse meio aeroespacial, mas o Elon Musk já conseguiu aí grandes parcerias com a NASA, que com certeza colocam a SpaceX muito à frente do seu tempo. Mas eles têm inclusive uma rixa entre os dois, não só por serem donos de empresas concorrentes no ramo aeroespacial, mas também por competirem a posição do homem mais rico do mundo. Outros fatos muito interessantes são que em 2011 ele investiu 37 milhões de dólares na Uber, que quando a empresa abriu capital na Bolsa de Valores de Nova York, já valiam mais de 400 milhões de dólares. Então, se ele tivesse só investido essa grana na Uber, já seria o suficiente para ter muito dinheiro. Então, ele tem a Amazon também como um grande investimento, a Uber. Ele também comprou 112 milhões de dólares em ações do Airbnb no ano de 2011 também. Em 2013, ele comprou o Washington Post por 250 milhões de dólares, tendo uma participação aí no setor que muita gente não vê potencial, que é a mídia impressa, o jornal impresso. Mas ele fez isso por um posicionamento de marca, até porque ele tem aí o Kindle. Então, de certa forma, eles têm uma parceria que eu sugiro que você pesquise e entenda um pouco mais, que dá para fazer um vídeo só sobre isso. No mesmo ano de 2013, ele investiu 10 bilhões de dólares no fundo que ele investe justamente em prevenir mudanças climáticas. E um arrependimento, ou seja, um grande erro da vida do Bezos, foi no Google. Em 1997, ele comprou 150 mil dólares em ações do Google, quando elas valiam ali cerca de 4 centavos. Logo depois, ele acabou vendendo e a gente não sabe exatamente se ele lucrou ou se ele perdeu dinheiro. Provavelmente deve ter ganhado ali uma graninha. Só que se ele tivesse mantido essas ações até o final de 2020, por exemplo, ele teria mais de 8 bilhões de dólares. Então, ele deixou de ganhar 8 bilhões e tantos dólares só por ter ficado de fora dessa grande tacada. Então, a gente não está falando de acertar sempre não. Ele tem um monte de erros, como a gente consegue perceber na trajetória. E ele também tem empresas que tratam o câncer, ou seja, que atuam no combate preventivo, ou seja, precoce do câncer, também da agricultura, ou seja, coisas inovadoras. E qual a lição que a gente tira disso tudo? Ele busca investir em empresas inovadoras que também estão sempre sendo disruptivas. Eu acho que é interessante a gente entender o perfil de um cara multibilionário para a gente também poder espelhar ele de certa forma. E se você gostou do vídeo, deixa a tua curtida e bota aqui embaixo qual bilionário você quer que a gente fale aqui. A gente já falou de Jim Simons, George Soros, Bill Gates e Warren Buffett. Então, se você quiser ver mais alguém por aqui, deixa aqui nos comentários, fechou? Tamo junto e é só o começo. Fui!